O final do livro a deixou completamente irritada. Ela não imaginava que o desfecho seria tão triste. Era um romance de fantasia inspirado na Inglaterra do século XIX, chamado O Consorte da Rainha. O personagem masculino principal, de quem ela realmente gostava, morria no final. Ele era um servo devoto da rainha e dedicava seus poderes a satisfazer os desejos dela. Mas, como recompensa por sua lealdade, recebeu apenas um cálice de veneno, que encerrou sua vida. Edwin deu seu último suspiro e afundou na escuridão eterna. E essa escolha de palavras a irritou ainda mais. Qual era o sentido da morte dele, quando ao menos um pouco de compaixão poderia ter sido demonstrada? Ela se sentou diante do livro rasgado, queimando de raiva, mas então teve uma ideia. Amante de livros e da arte, ela decidiu escrever tudo o que sentia que faltava na obra. Foi assim que surgiu a fanfic sobre o Consorte da Rainha, marcada como 18+. No livro original, o herói havia sido retratado como patético demais, então ela decidiu preencher suas falhas com sua imaginação. Ao mesmo tempo, adicionou mais libertinagem, e os leitores gostaram de sua obra provocante, mas o autor original não gostou nada, dizendo que ela deveria ter pedido permissão antes de publicar a fanfic de Joiari. Ela leu a mensagem e, após um instante, sua consciência de repente ficou turva. Logo, sentiu-se esmagada, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Aos poucos, percebeu que as sensações se tornavam mais vívidas, mas não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Havia uma sensação estranha. Seu peito estava apertado e vozes podiam ser ouvidas por perto, mas ela não as compreendia. Enquanto isso, a carruagem seguia seu rumo, e havia pessoas dentro dela. Abanando-se com um leque exageradamente enfeitado, uma mulher de meia-idade reclamava que aquela carroça velha mal podia ser chamada de carruagem. Depois, declarou que a carroça era tão velha e inútil que se parecia com o pai dela, olhando diretamente nos olhos da recém-chegada. O motivo de ela se sentir esmagada podia ser entendido ao olhar a situação. Observando-a, a mulher já bastante idosa perguntou o que ela estava encarando. Era a viscondessa Catherine Wentworth, a típica madrasta, e suas filhas estavam sentadas ao lado dela. Ela se dirigiu à nova garota pelo nome de Henry. A mulher perguntou, irritada, se ela não gostava dos insultos direcionados ao seu suposto pai. A nova ocupante do corpo, que já nem lembrava mais seu próprio nome, agora era uma enteada típica, sofrendo por causa da madrasta. Sem nenhuma fantasia, pensou. A transição rápida de um mundo para outro, no entanto, não a deixou tão confusa, e ela respondeu que, se a mulher gostava daquela carruagem, então deveria aprender a gastar seu dinheiro com mais sabedoria. A mulher estava prestes a iniciar uma discussão, mas foi interrompida pela irmã mais velha, Candace Wentworth, que disse que precisava de um novo vestido para o baile que se aproximava. Nesse momento, ele apenas pensava em como fazia tempo que não ganhava vestidos novos, mas já estava acostumada a não reclamar em voz alta. Candace então a lembrou, com uma voz desagradável, de que logo haveria um baile organizado pelo Duque de Bristol, o solteiro mais cobiçado do reino, que estava em busca de uma esposa. A nova Henry pensou que não tinha muitas chances nesse sentido. Tudo aquilo era muito parecido com seu romance favorito, onde o Duque era o marido preferido da rainha. Ela pensou consigo mesma que nem deviam sonhar com isso. Aquele solteiro tão cobiçado não tinha tempo para casamento. O Duque Bristol, chamado Edwin Ascar no livro, era um dos homens mais influentes do reino e dedicava sua vida a servir a rainha. Era o mesmo livro que ela decidiu reescrever em sua fanfic para aprofundar o personagem. No entanto, no final, ele seria traído, e assim encontraria sua morte. Tudo era muito familiar e previsível, o protagonista fadado ao fracasso, seu personagem favorito, aquele em quem ela investiu tantas horas escrevendo fanfics. Mas agora, até mesmo pensar nele a assustava, porque ela estava presa em seu mundo. E o pior, aquele personagem lindo e sedutor estava prestes a matá-la. A família Wentworth, a qual a personagem principal agora pertencia, mal era mencionada na história original. Seu pai biológico, o Visconde Wentworth, liderou uma rebelião contra a rainha Era. Quem poderia imaginar? E ele foi morto por Edwin, o marido e braço direito da rainha. E essa foi a única vez que toda a família apareceu na história. Por isso, no começo, ela nem entendeu onde estava e quem era. Naquele momento, a carruagem parou. A madrasta perguntou se já tinham chegado, mas Candace observou que ainda estavam na floresta. Henry lembrou que a filha do Visconde se chamava Henrietta, mas a madrasta a chamava apenas de Gay, mandando-a verificar o que o cocheiro estava fazendo. Tentando manter a calma, ela saiu imediatamente.
Não gostava de estar no mesmo ambiente que aquelas pessoas, então era melhor sair. Chamou o cocheiro, cujo nome era Rendel, perguntando o que havia acontecido e por que tinham parado. Ele começou a explicar que Marilyn, o cavalo deles, de repente começou a agir de forma estranha. Então Henry olhou para frente. Diante deles havia uma carruagem puxada por um cavalo puro-sangue. Havia um cocheiro conduzindo, mas ainda assim não estava claro por que a carruagem havia parado. Nesse momento, um homem que ainda não tinha sido visto saiu da carruagem. Ele era bastante imponente, o que fez Henry se sentir um pouco constrangida, e, além disso, ele não tinha pressa nenhuma para se apresentar. Dirigindo-se a Henry como você, o homem ajustou suas luvas pretas curtas e, em seguida, fez uma pergunta. Ele quis saber quem era o dono da égua que estava atrelada à carruagem deles. No entanto, Henry ficou um pouco confusa, já que ainda não havia visto homens daquela época. Ele era um homem alto e elegante, dava para perceber de imediato que era um nobre de alta patente. Ela respondeu que era a dona da égua e se apresentou com seu nome completo, dizendo-se Henrietta Wentworth. Houve uma pausa, momento em que, se fosse bem educado, o homem deveria ter dito seu nome. No entanto, ele apenas a encarou profundamente, sem dizer uma palavra. Henry pensou consigo mesma que ele estava olhando demais, e que era falta de educação não se apresentar. Então ela mesma decidiu perguntar se poderia saber o nome dele, e em resposta, recebeu apenas um silêncio calmo. O cocheiro, que estava ao lado dela, tentava acalmar a égua. O homem falou com a voz seca, dizendo que a égua estava no cio. Isso foi dito com bastante naturalidade. Henry não esperava algo assim e ficou um pouco chocada com tanta franqueza. Mesmo assim, ele afirmou com calma que a égua queria o garanhão dele. Depois, perguntou se poderiam afastá-la para que ele pudesse passar. E ainda declarou que o cavalo dele era de uma raça nobre e não podia cruzar com qualquer uma. Henry ficou surpresa por ele ter dito isso em voz alta. Já tinha até pensado que talvez ele quisesse brigar com ela, mas ele parecia tranquilo. Ela perguntou a Rendel se aquilo era verdade, já que ela mesma não entendia muito sobre o comportamento sexual dos cavalos. Ele respondeu que era provável, haviam tentado cruzar Marilyn recentemente, mas ela recusou o garanhão. Mesmo com tudo inchado, ela ficou firme e se recusou. Ela guardou tudo para si desde então, e agora está até mais excitada do que deveria estar, disse Rendel com um suspiro resignado. Henry pensou, bom, que seja. Mas ainda assim, como esse homem pode falar assim da minha querida menina? Ela se virou para a égua, tentando acalmá-la com palavras, dizendo que, se Marilyn queria, por que não? Mas também falou em voz alta que não se deve julgar alguém pela aparência. O mundo interior de muitos homens não corresponde ao que mostram por fora. Então, ela comentou que o fato de ele ser bonito não significava que valia alguma coisa. Poderia ser só um cafajeste. Henry disse que ele podia muito bem ser apenas um conquistador, mas mesmo assim elogiou o cavalo dele. Ignorando o olhar torto que o homem lhe lançou, ela continuou dizendo que, de qualquer forma, estava feliz que Marilyn tivesse conseguido expressar seus sentimentos. Depois, disse a ele que sentia muito se a égua deles tinha sido um pouco agressiva. Disse que iriam sair do caminho imediatamente e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. O homem deu uma risada baixa e disse que provavelmente ela o havia entendido mal, então queria esclarecer a situação. Kirsten, ao contrário dos outros, era um garanhão refinado e nobre, de linhagem real. Estava em um nível completamente diferente dos cavalos comuns que se vê por aí. Tinha guarda pessoal, alimentação especial e moradia de luxo. Donos de éguas de raça do mundo inteiro faziam fila para deixar suas fêmeas passarem uma noite com ele. E ainda disse que duvidava que o destino de Kirsten fosse cruzar com Marilyn, o que era uma pena. Henry comentou que ele devia ser um homem muito ocupado, mas ainda assim cuidava pessoalmente dos seus animais, o que era uma responsabilidade admirável. Ele respondeu que era seu dever como dono. A troca de farpas já tinha ido longe demais. Os cocheiros estavam preocupados, achando que aquilo não terminaria bem, e esperavam que alguém os interrompesse. Foi então que alguém chamou o nome de Henry em voz alta, fazendo-a se virar. Sua madrasta perguntou por que ela estava demorando tanto, e ele pensou consigo mesma que as pessoas irritantes tinham chegado. Naquele momento, ela viu um homem bonito parado bem na frente deles. A madrasta lamentou o que sua miserável estava fazendo e perguntou, curiosa, quem era aquele cavalheiro. O homem não respondeu, dizendo apenas que já estavam muito atrasados e pediu desculpas por ter que se retirar.
A madrasta perguntou a Henry o que havia acontecido e quem era aquele homem, ao que ela respondeu que não importava. Acrescentou que ele não disse seu nome, então ela não podia informá-lo. Pensou consigo mesma que ele não teve sorte, pisou em esterco de cavalo ao sair. 2 semanas depois, a rotina da casa seguia normalmente quando uma carruagem chegou. Julgando pelas roupas, quem saiu dela era um lacaio ou mordomo, que cumprimentou em voz alta os donos da casa. Ele parecia muito formal, mas era evidente que era extremamente eficiente. Entregou a Henry um papel afirmando que alguém queria comprar Marilyn. A carta dizia que era o dono de Kirsten, mas o nome ainda não aparecia. Ele afirmava que o pagamento seria mais que generoso. Além disso, trouxe todos os documentos necessários. A madrasta ficou pasma com o valor que estavam dispostos a pagar pelo cavalo. Em sua mente, já tinha comprado uma nova carruagem e 5 cavalos com aquele dinheiro, e ainda pensava onde gastaria o restante. E Henry pensou por um momento, então aquele cavalheiro de repente queria comprar Marilyn, aquilo era, de certa forma, estranho. No entanto, a madrasta ouviu seu sussurro e perguntou novamente se era mesmo aquele homem. O mordomo disse que não deveriam se preocupar com o estado de Marilyn. Seu mestre garantia bons cuidados. A madrasta já havia batido palmas de empolgação, mas Henry respondeu com um firme não, e declarou que não venderia, o que deixou sua nova mãe confusa. Ela já começou a gritar com Henry, mas o mordomo perguntou o motivo da recusa. Henry achou aquela uma pergunta completamente idiota. Estava pronta para explodir. Então se lembrou de como aquele homem olhou de cima para baixo para Marilyn, chamando-a apenas de égua, e agora queria comprá-la. Disse ao mordomo que o cavalheiro nem sequer teve a decência de ir até lá pessoalmente, e como poderia confiar nele depois de tudo isso, já que não havia qualquer garantia de que cuidaria bem de sua égua. O mordomo, de forma diplomática, comentou que Kirsten seria um par ideal para Marilyn, e que não valia a pena recusar tão completamente. Henry ficou furiosa com isso. Disse que todos só falavam de como seus cavalos eram prestigiados, mas para ela, Marilyn não era apenas um cavalo. Era como uma irmãzinha, e nenhuma quantia de dinheiro a faria vender alguém da sua família, especialmente para alguém que nem se apresentou. Depois, acrescentou que talvez mudasse de ideia sob uma condição: se o dono de Kirsten viesse pessoalmente e implorasse para que vendesse Marilyn, talvez ela aceitasse. O mordomo percebeu que tinha falhado e provavelmente seria punido por isso, mas disse em voz alta que certamente passaria suas palavras ao patrão. Enquanto o cocheiro se afastava, a madrasta pensou que não podiam simplesmente deixá-lo ir embora depois de uma proposta como aquela. Então gritou com Henry, dizendo que ela tinha perdido completamente o juízo, pois aquele dinheiro poderia ter entrado no dote da irmã mais velha. Henry respondeu friamente que, se ele realmente precisava tanto daquele cavalo, ele que viesse pessoalmente. Mas a mãe não se acalmou com essas palavras. Um homem com tamanha riqueza nunca se daria ao trabalho de ir até um fim de mundo por causa de um cavalo. Henry respondeu que, se ele estava disposto a pagar uma fortuna por Marilyn, parecia estar desesperado. A madrasta estava indignada. Achava aquela garota extremamente insolente, mas não podia fazer nada com ela. Enquanto tomava seu chá, Henry ficou se perguntando se ele viria mesmo. De qualquer forma, isso não a preocupava muito. O mordomo voltou já completamente escuro. Como esperava, recebeu comentários pouco elogiosos sobre seu desempenho. O belo homem disse que o tinha enviado em uma missão especial, mas tudo o que ele fez foi entregar um recado, e então perguntou se ele ainda achava que merecia ser chamado de mordomo. Kirsten estava inquieto e relinchando há 2 semanas seguidas. O homem achava que não era possível que a égua estivesse bem. Era teimosia demais, ou então a garota tinha uma carta na manga. Porém, se as coisas continuassem daquele jeito, a saúde de Kirsten sofreria, e isso se tornaria um problema sério. Essa garota era realmente algo fora do comum. Mas parecia que ele teria que aceitar as condições dela. Nesse momento, o mordomo, Albert, olhou para ele com preocupação e perguntou o que ele queria fazer. Mas a resposta o surpreendeu: ele realmente iria até aquele fim de mundo. O homem disse que não podia parecer despreparado, então precisava resolver algumas coisas antes. No dia seguinte, apareceu nas redondezas da propriedade onde vivia a égua que não dava paz ao seu cavalo. Não conseguia ver o que acontecia pelas janelas, mas era bem cedo. Naquele momento, ele estava tranquilamente lendo um jornal na cama, seu passatempo favorito. No entanto, um toque na porta a interrompeu. Ela deixou o jornal de lado e permitiu a entrada. Era sua criada.
Ela parecia tremer por completo, e Henry perguntou por que estava tão nervosa. A criada respondeu que o cavalheiro de quem todos na casa estavam falando havia chegado. Ele se apresentou como o dono de Kirsten, mas não disse seu nome. Henry olhou pela janela e o viu se aproximando da porta da mansão. Ela não esperava que ele realmente viesse até ali, então ele estava mesmo desesperado. A conversa na mesa não começou bem. Todos escolhiam cuidadosamente as palavras. Henry olhava para o visitante, já tinha se vestido com um simples vestido azul. A madrasta e a filha mais velha estavam tensas, achando que tinham uma boa chance de mudar seu destino. Toda a família estava na sala com o convidado, mas o silêncio se arrastava. Então ele começou dizendo que sua visita repentina provavelmente os havia desconcertado. Henry quis responder, mas nesse momento sua madrasta começou a tagarelar. Disse para ele não se preocupar, da última vez ele foi embora sem nem dizer olá, e ela lamentou muito por isso. Agora, finalmente poderia aceitá-lo como hóspede, o que a deixava feliz. E a filha mais velha achava que ele era simplesmente incrivelmente bonito. A madrasta, como de costume, disse que chamaria isso de destino. Henry entendeu que ela provavelmente estava adorando a situação, pois aquele homem era claramente de uma família nobre. Ele respondeu que agradecia a calorosa recepção, mas que viajou a noite inteira, sem descanso, para chegar ali. Depois disso, olhando para Henry, ele declarou que veio pessoalmente, como ela havia exigido. Ela apenas deu uma risadinha sem responder nada, mas percebeu que ele também sorriu. O convidado perguntou se ela estava insatisfeita, já que ele havia feito uma oferta bastante boa. Olhando para ela de forma um tanto desafiadora, parecia querer dizer que ela havia conseguido o que queria, dessa vez. Henry se perguntava se era mesmo isso que estava imaginando. Não parecia exatamente uma paquera, e sim um desafio. No entanto, a madrasta voltou a intervir e disse que a proposta dele era excelente, mas que Henry tinha começado a ser exigente de repente, sem motivo aparente. Pensava consigo mesma que, antes, ele havia se comportado de forma arrogante e narcisista, mas agora, com a situação mais tensa, tinha vindo até eles pessoalmente. Era até engraçado. E o comportamento dos dois a irritava, o que havia de tão bonito nele para que devesse ser admirado assim? O homem já tinha decidido ir direto ao ponto e perguntou se então poderia ver Marilyn. A madrasta exclamou, ele realmente queria ir ao estábulo naquele momento, depois de ter passado a noite toda na estrada? Henry observava a reação dele. Ele estava com as mãos enluvadas cerradas, mas provavelmente estava genuinamente cansado. A madrasta continuou, dizendo que ele devia ser um homem muito ocupado. Henry acrescentou com uma indiferença proposital que ele estava tão ocupado que nem sequer tirou as luvas. Ele respondeu que, como teve a impressão de que a senhorita Wentworth considerava sua presença ali inconveniente, achou melhor resolver tudo rapidamente, e, por isso, não as tirou. Nesse momento, as duas parentes exclamaram de uma vez só, pedindo que ele ficasse à vontade, e que as agraciasse com sua companhia por mais tempo. Disseram que ele podia ficar o quanto quisesse, e a madrasta ainda completou que já havia mandado preparar comida, para que pudessem jantar juntos. De repente, ele aceitou o convite e foi com elas até a sala de jantar. Henry achou esse comportamento um tanto estranho. Pela aparência dele, ele realmente devia ser um homem muito ocupado. No entanto, a mesa estava maravilhosamente servida. Muitos quitutes já haviam sido preparados e arrumados com cuidado. Os criados conseguiram colocar tudo enquanto conversavam, até incluíram mais um prato. A madrasta não parava de falar, comentando que fazia muito tempo que ninguém os visitava, então era maravilhoso tê-lo ali. Acrescentou que viviam num lugar muito afastado e raramente tinham a chance de receber cavalheiros tão agradáveis. Então, ela agiu de forma um pouco estranha e perguntou se a comida estava ao gosto dele. Ele demonstrou bastante autocontrole e declarou que tudo estava simplesmente maravilhoso. No entanto, era claro que ele não estava inclinado a conversas longas e vazias, mas ainda assim valia a pena comer um pouco. A madrasta pensava consigo mesma que talvez tivesse uma chance de casar sua filha mais velha com um cavalheiro de prestígio. No entanto, Henry, colocando a faca sobre a mesa, disse que de repente percebeu uma coisa: ele ainda não se apresentou, então ela nem podia chamá-lo pelo nome. Ele permaneceu em silêncio, sem olhá-la, aparentemente não achando necessário responder à pergunta. Então Henry decidiu fazer do seu jeito e perguntou se poderia chamá-lo então de pai do Kirsten. O Nunice se engasgou. Todos os outros congelaram de surpresa, mas o homem sorriu levemente.
Enxugando a boca, ele disse que não era um nome tão ruim assim, e que estava tudo bem chamá-lo assim. Em seguida, disse que, se ela realmente queria ser amiga dele, ele não era contra isso. E acrescentou que estava pronto para conversar com a mãe da Marilyn. Henry ficou um pouco surpresa, mas achou fofo, e direto ao ponto. Ela afirmou que, dependendo da situação, ele poderia usar esse nome. Mas naquele momento, a filha mais velha tentou repreendê-la, exigindo que parasse com aquele sarcasmo. O homem se levantou e, colocando as luvas, disse que, já que tinham terminado de comer, poderiam levá-lo ao estábulo. A madrasta ficou decepcionada por ele não querer ficar mais tempo, mas Henry prontamente se ofereceu para acompanhá-lo, dizendo que ficaria feliz em levá-lo. Ela só precisava subir para trocar suas botas por botas de montar. Foi nesse momento que aconteceu um incidente desagradável, que todos gostariam de ter evitado. Ela ouviu o grito de sua irmã mais velha, que não esperava vê-la ali, e ficou claro porque Henry estava tão irritada, a ponto de estar pronta para bater em Candace. Henry perguntou por que ela ainda não estava no estábulo. Candace segurava algo estranho nas mãos. Tentou mudar de assunto e perguntou onde estava o cavalheiro, e por que ele ainda estava ali. Henry respondeu que apenas queria trocar de roupa. Mas nas mãos da irmã mais velha estavam luvas de renda que pertenciam à mãe de Henry. Por um momento, ela ficou paralisada, pois ninguém tinha permissão de tocar nelas. Ela agarrou Candace e perguntou por que estava com as luvas, já que elas não pertenciam a ela. Candace respondeu que as pegou porque estavam caídas do quarto da senhora Branson, eram sem dono. Como não tinham dono, ela podia fazer o que quisesse com elas. Depois, afirmou que Henry, como irmã mais nova, não tinha o direito de ser grosseira com ela. Henry respondeu que Candace devia tomar cuidado com as palavras. Não era da senhora Branson que estavam falando, e sim da falecida viscondessa. E quem disse que aquelas luvas não tinham dona? Elas pertenciam à mãe de Henry, o que significava que agora pertenciam a ela. E Candace, que não tinha uma gota do mesmo sangue, não tinha nenhum direito de reivindicá-las. Candace estava furiosa, mas nunca se rendia com facilidade. Ela gritou para que Henry se engasgasse com as luvas e a empurrou, escorregando com o pé no degrau. A garota, de repente, sentiu que estava prestes a cair. Era uma pena, ela tinha conseguido chegar até o topo. Já em queda, pensou que aquelas luvas ainda assim valiam aquela briga. No entanto, naquele momento, Candace notou uma mão enluvada de preto estendida, pronta para segurar Henry. O cavalheiro que viera como convidado conseguiu segurá-la. Não deu a Candace nem a chance de lamentar a possível perda da irmã mais nova que ela tanto desprezava. Henry se perguntava de onde ele poderia ter vindo, e ele pediu desculpas pela intromissão. Depois disso, disse que, se ela não quisesse que ele ficasse ali até o dia seguinte, então ela deveria se apressar. E completou dizendo que a esperaria lá embaixo enquanto ela se preparava para ir aos estábulos. Candace percebeu que não estava na melhor aparência, mas colocou a culpa em Henry por tudo o que havia acontecido. O escândalo precisava ser encerrado. Ela precisava trocar de roupa para apresentar Marilyn ao futuro novo dono. O criado deles já estava pronto para levá-los ao estábulo, mas todos ainda aguardavam que Henry descesse. Quando ela saiu, caminhava com elegância à frente, envergonhada por aquele cavalheiro ter os visto em um estado tão lamentável. Ela não queria expor seus problemas domésticos a um estranho. Agradeceu internamente pelo fato de ele andar atrás dela em silêncio, sem fazer comentários ou insinuações sobre o que aconteceu. Porém, isso não durou muito. Ele acabou perguntando se Marilyn, por acaso, era mais um presente da falecida mãe dela. Distraída em seus pensamentos, Henry não entendeu de imediato a pergunta e pediu que ele repetisse. Ele respondeu calmamente que, além das luvas de renda, talvez Marilyn também fosse algo especial. Henry explicou que já havia lhe dito isso por meio do mordomo, quando ela informou que Marilyn era um membro da família, estava se referindo ao cavalo que ela tanto amava. Henry achava aquele homem difícil de entender. Fazia perguntas tão pessoais com tanta facilidade. Parecia um cavalheiro, mas na verdade era apenas um grosseirão disfarçado. Mesmo assim, ele caminhava calmamente atrás dela, até que repentinamente bloqueou seu caminho. Ficando bem na frente dela, Henry ficou sem palavras, sem saber o que dizer. Talvez ele tivesse mudado de ideia sobre comprar Marilyn depois de tudo aquilo, ou então planejava ser grosseiro com ela de outra forma. Ele a observava e achava estranho, mas a voz daquela mulher parecia familiar para ele. Escutava atentamente, tentando descobrir onde poderia tê-la ouvido antes.
O pai de Kirsten entendeu que nunca a tinha visto antes. Henry, apreensiva, perguntou o que estava acontecendo com ele. Então, chamando-o de pai, pediu que ele se afastasse. Henry disse que ele continuava bloqueando o caminho em silêncio e que isso estava começando a irritar. O homem ainda não saiu, tentando forçar sua memória para recuperar algum fragmento, mas não teve sucesso. Por fim, percebeu que estava agindo de forma estranha e pediu desculpas. Henry se virou e continuou andando, pois precisava resolver logo aquela situação. Mas quando se virou, ele ficou olhando para ela, tentando recriar na mente ao menos uma lembrança que os conectasse. Nada lhe vinha à mente, os fragmentos necessários estavam escondidos demais. Finalmente chegaram aos estábulos, que ficavam bastante afastados da casa. Cristina também foi levada para a baia, e foi a primeira vez que Henry o viu tão de perto. Percebeu que ele era realmente um belo cavalo, em comparação com os outros. Pensando bem, Marilyn tinha feito uma ótima escolha ao escolher seu namorado. Pensando nisso, Henry mordeu os lábios para não rir em voz alta. No entanto, o homem ainda ouviu o comentário com a bolsa, mas não reagiu, para evitar constrangimentos. Em seguida, virou-se para seu cocheiro e perguntou como Kirsten estava. Afinal, esse era o principal motivo pelo qual não dormira a noite toda. Queria se certificar de que estava tomando a decisão certa. O servo respondeu que, provavelmente, o cavalo estava um pouco nervoso, mas logo ficou calmo. Jeffrey era o guarda pessoal e treinador de Kirsten, então sabia identificar qualquer alteração emocional. Ele disse que Kirsten parecia estar incomodado por causa da égua, mas ao notar o olhar cortante de Henry, se corrigiu rapidamente, chamando-a pelo nome certo, Marilyn. Depois comentou que o cavalo sentiu que ela estava por perto, e por isso estava um pouco agitado. No entanto, pelo som do outro lado do estábulo, dava para perceber que Marilyn também estava bastante nervosa. Henry decidiu acelerar as coisas e disse que o pai de Kirsten podia passar para a parte dos negócios. O homem ouviu seu servo dar uma risadinha discreta, mas logo se recompôs e disse para Henry continuar. Ele já havia voltado ao seu estado normal e fez um discurso sincero sobre como, apesar de o amor ser o mais importante, os pais dos noivos devem chegar a um acordo mútuo. Afinal, havia a lua de mel, planos para filhos, e decisões sobre quanto cada lado deveria contribuir com o dote. Era melhor discutir tudo isso logo no início. O pai de Kirsten riu e disse que, claro, já tinha preparado todos os documentos necessários. Com um estalar de dedos, chamou seu mordomo, Albert, que se aproximou com uma grande maleta. Ele entregou a ela uma pilha de documentos para revisar e assinar. No entanto, imediatamente os arrancou de suas mãos e disse que antes disso, tinha uma condição. Henry estava furiosa e se perguntava se ele realmente iria seguir suas próprias regras ali. O pai de Kirsten observou que a linhagem do cavalo remontava à família real dos Habsburgo e que ele havia sido o cavalo de reis por gerações. Ele comentou que, naquele momento, sua nobre linhagem era digna de menção. Ele decidiu esclarecer o que ele queria dizer, que a linhagem precisava ser preservada. O convidado olhou para a garota com satisfação e sorriu, depois fez uma reverência demonstrativa e observou que, como esperado, ela possuía a perspicácia digna da mãe de Marilyn. Ao aceitar os documentos e chamá-lo de pai, Henry comentou que havia apenas uma coisa que mais desejava. Fazendo uma expressão dramática, declarou que o mais importante era que sua Marilyn não passasse os dias em lágrimas, sofrendo por um sonho passageiro de uma única noite. A conversa sarcástica parecia ter chegado ao fim, mas Henry ainda precisava analisar os documentos. Seu interlocutor disse que Kirsten era uma criatura nobre, que conhecia dever e lealdade, então ela não precisava se preocupar. Ele pensou consigo mesma, então ele realmente não vai abandoná-la depois do acasalamento, mas disse em voz alta que iria agora dar uma olhada no contrato. Ela havia pensado que os termos seriam vagos, mas na verdade eram ainda mais generosos do que esperava, constava que eles queriam emprestar uma carruagem Ro-Ro. Segundo o acordo, eles também concordavam em enviar um cavalo em troca de Marilyn, completamente sem custo. Henry agradeceu ao convidado por tamanha generosidade e, em seguida, decidiu esclarecer que, como eles iriam arcar com os custos de manter a equipe e criar o potro, o dono do fruto desse amor seria o pai. Henry observou que isso era bastante justo, e então tomou uma decisão final, concluindo os termos. No entanto, disse que havia mais um pedido, e nesse momento o mordomo e o tratador se entreolharam, se perguntando quando aquilo iria acabar. Henry declarou que gostaria que o potro ficasse com Marilyn até que ela estivesse pronta. Ela disse que não queria separá-los muito cedo, para que sua égua pudesse aproveitar a maternidade.
O convidado considerou o pedido razoável e disse que a condição seria atendida. Ainda representando seu papel, Henry juntou as mãos em sinal de gratidão e agradeceu ao pai. Em seguida, estendeu a mão para Kirsten para acariciá-lo. Ela disse para ele cuidar bem de sua Marilyn, pois estava confiando ela a ele. Ao olhar para ela, o pai pensou que estava enganado em achá-la apenas uma tola que primeiro age e depois pensa. As condições dela eram, na verdade, lógicas. Henry pediu ao tratador que cuidasse de Marilyn, e ele prometeu que em breve preparariam comida para os cavalos. O carinho dela pelo cavalo era tão genuíno que não parecia estar fingindo. O homem concluiu que provavelmente estava errado sobre ela. Naquele momento, 3 mulheres aguardavam na sala de estar o retorno do convidado com Henry. A madrasta dizia que não sabia o que alguém poderia estar fazendo por tanto tempo naquele estábulo fedorento. O Nunice pensava consigo mesma que logo começariam a sair coisas desagradáveis dali. A mulher mais velha continuava reclamando, dizendo que Henry poderia simplesmente ter feito tudo rapidamente e voltado para casa. Vive se comportando como se não estivesse interessada em homens, mas se agarra a eles. A irmã mais velha achava que Henry tinha feito tudo de propósito para que elas brigassem. Assim, ela conseguia fazer com que a vissem de forma negativa diante daquele cavalheiro. Ela caiu em prantos, ofendida, e sua mãe correu para consolá-la. Estava histérica, ajoelhada, repetindo que, por causa da Riri, nunca mais se casaria na vida. A mãe gritou com o Nunice, perguntando como ela ainda conseguia mastigar enquanto a irmã estava doente. Porém, ela já estava acostumada com os dramas, mas dessa vez algo próximo ao estábulo chamou sua atenção. O Nunice achava que as negociações tinham terminado quando Henry saiu, mas as coisas se mostraram bem mais complicadas. Ela correu o mais rápido que pôde em direção à casa, sem dar atenção a ninguém. Abriu a porta com força e começou a gritar alto pela criada, Bárbara. Sua voz ecoava por todos os cantos da mansão. Estava muito preocupada. A criada correu imediatamente. A madrasta saiu da sala e perguntou o que havia acontecido agora e por que ela estava gritando daquele jeito. Henry disse que deviam se apressar e mandar alguém à cidade buscar um médico. A madrasta, confusa, perguntou por que precisavam de um médico e o que havia acontecido. Candace começou a temer que o nobre cavalheiro por quem estava interessada tivesse realmente se ferido. Os estábulos haviam sido danificados e 2 pessoas precisavam de atendimento médico. Ambos os tratadores estavam feridos, e o médico fez o possível para aliviar suas condições. Henry e o pai de Kirsten observavam a situação com certo incômodo. Ninguém esperava um desfecho como aquele, e a mãe de Marilyn ficou especialmente chocada. Tudo saiu dos trilhos depois que os acordos foram fechados e o tratador levou Kirsten para fora. O segundo tratador, naquele momento, soltou Marilyn, que já estava batendo o casco com impaciência. No entanto, a força do tratador não foi suficiente para conter os amantes apaixonados. Como resultado, eles se soltaram e correram um na direção do outro. Os criados simplesmente foram lançados para longe. Eles sofreram diversos ferimentos. Ninguém sabia como resolver a situação naquele momento. Foi então que Henry correu para dentro da casa para chamar um médico. Albert se virou para o pai de Cristina, que estava em frente às vítimas, e disse que não havia nenhum cocheiro disponível no momento. Acrescentou que não havia como sair dali antes do dia seguinte. A vila era muito pequena, e havia poucas pessoas que sabiam conduzir cavalos. O convidado decidiu então que permaneceria ali para acompanhar o estado de Jeffrey. Em seguida, virou-se para o médico, um homem sério com óculos redondos e engraçados, e perguntou se os 2 cocheiros estavam bem. O médico respondeu que haviam feito tudo o que podiam e que eles não corriam perigo. Felizmente, ambos tinham apenas fraturas leves, e os ossos se recuperariam dentro de 3 semanas. Henry ficou aliviada por não ser nada grave. O pai de Cristina então comentou que, dadas as circunstâncias, gostaria de pedir que ela prestasse um pouco mais de atenção aos seus empregados. Ela respondeu que certamente faria tudo o que fosse necessário e que ele não precisava se preocupar. Disse também que seria melhor o médico passar a noite ali e que prepararia um quarto para ele. Além disso, Henry pediu que o médico cuidasse deles até a recuperação completa, ao que ele prometeu fazer o possível. Depois disso, ela deu ordens para que, caso precisasse de algo, pedisse à criada. O pai de Kirsten observava Henry dando ordens e voltou aos seus próprios pensamentos. A noite havia caído, mas poucos na mansão estavam dormindo. Muita coisa tinha acontecido durante o dia.
O pai de Kirsten seguia para o quarto que lhe foi designado, tentando esquecer a conversa que acabará de ter. A mulher mais velha e sua filha mais velha o cercaram com um cuidado sufocante, insistindo para que ele ficasse mais tempo, o que chegou a causar-lhe repulsa. Ele tentou afastar a imagem das duas da cabeça para conseguir dormir em paz. Porém, nesse momento, ouviu uma conversa vinda do quarto onde os empregados feridos estavam. Henry dizia aos cocheiros para não se preocuparem com impostos e salários. Disse que enviaria uma pequena compensação à família dele e pediu desculpas por como as coisas tinham acontecido. Em seguida, acrescentou que a mansão não era grande, mas que eles poderiam se sentir em casa. Desejou-lhe uma rápida recuperação, o que surpreendeu o convidado com seu cuidado pelos empregados. O cocheiro a agradeceu, pensando que ela havia deixado de lado seus próprios assuntos para ajudar um simples servo como ele. Após desejar boa noite, Henry saiu do quarto e foi para o seu. O pai de Kirsten a observou sair. Ele também pretendia visitar o servo, mas queria que ela fosse mais longe. Pensou consigo mesmo que era estranho, ou talvez apenas incomum. Nunca havia lidado com garotas como ela antes. Achava que ela era diferente. O cocheiro tentou se levantar para cumprimentá-lo, mas ele pediu que não se preocupasse, a menos que quisesse acabar se machucando mais, o que acabou soando um pouco rude. O cocheiro já sentia culpa pelo que havia acontecido, mas nada podia ser mudado agora. Então, o homem se voltou ao servo da casa, perguntando seu nome. Disse que iriam precisar de um cocheiro temporário para uma viagem até Wentworth, e perguntou se havia algo urgente que exigisse substituição. O servo respondeu que o cavalheiro e as jovens pretendiam comparecer a um baile organizado pelo Duque de Binston. O hóspede comentou que era bem longe dali, a leste de Carrollton, e ainda assim precisariam de um cocheiro. Nesse momento, Henry caminhava pelo longo corredor em direção ao seu quarto. Estava extremamente cansada e sonolenta. O dia tinha sido longo e cheio de acontecimentos. Porém, ela notou que a porta do quarto de Eunice estava entreaberta. Não entendia por que ela não estava dormindo àquela hora. Ao espiar, ouviu Candace dizendo à irmã que ela não devia se atrever a ir ao baile, mesmo que a mãe dissesse o contrário. Ela tinha que recusar. Eunice estava chateada e não sabia como poderia dizer não. Candace então respondeu que ela poderia dizer que não estava se sentindo bem. Afinal, se fossem vistas juntas, ela morreria de vergonha, porque Eunice era simplesmente gorda. Henry pensou que Candace estava mais uma vez despejando sua negatividade na irmã, que tinha uma disposição gentil e bondosa. Candace ameaçou, se não obedecesse, rasgaria o vestido dela. Ao sair do quarto, esbarrou com Henry, que comentou em voz alta que a verdadeira vergonha ali com certeza não era Eunice. Furiosa, Candace estava pronta para avançar sobre Henry. Exigiu que ela repetisse o que dissera, mas a irmã mais nova respondeu que estava apenas falando consigo mesma. Candace a acusou de ter contado ao bairro inteiro que ela era uma vergonha, ao que Henry retrucou dizendo que ela não fizera o mesmo quando humilhou Eunice. No calor da discussão, ninguém percebeu que havia uma testemunha. Contudo, Candace viu o convidado primeiro e, percebendo a situação, decidiu fingir ser a vítima. Disse que iria revelar a verdadeira natureza daquela insolente. Cobriu os olhos com as mãos, começou a chorar e disse: como Henry podia tratá-la daquele jeito só porque ela não era uma convidada bem-vinda naquela casa? Ela acrescentou que nem mesmo gostava do fato de Candace ser sua irmã. Henry não entendeu que tipo de absurdo ela estava dizendo e decidiu perguntar diretamente. O convidado da casa percebeu que estava prestes a assistir uma cena interessante e decidiu não sair de seu posto de observação por enquanto. Henry disse que Candace vivia atormentando Eunice, sua verdadeira irmã, e agora estava tão ofendida porque alguém havia, acidentalmente, ferido seus sentimentos? Candace respondeu que Eunice era sua verdadeira irmã, o que era diferente, e que Henry era uma impostora que deveria lhe mostrar respeito. Ele retrucou dizendo que não era ela a parasita ali, que não recebia 5 vestidos novos por mês, e em seguida pediu um favor, que a deixasse em paz. Até a paciência dela tinha limites. Mas Candace perguntou como ela ousava responder daquele jeito e ameaçou contar tudo ao pai quando ele voltasse. Em seguida, virou-se e saiu bufando em direção ao seu quarto, e Henry pensou: quantos anos ela tem para agir assim? Então, se virou e desejou boa noite a Eunice, que respondeu dizendo que tinha sido demais. Mas então perceberam que havia um observador silencioso. No entanto, ele não disse nada, embora soubesse que ela o havia notado. Pensou consigo mesmo que aquilo estava ficando cada vez mais interessante.
Aquela garota tinha coragem de sobra, digna de um batalhão. Decidiu que o baile que se aproximava talvez não fosse tão entediante quanto os outros. Alguns dias se passaram. Desde que ele chegou a esse mundo, ela lia o jornal todas as manhãs. Se alguém perguntasse o porquê, a explicação era simples: a história de As Consortes da Rainha se passa na Inglaterra do século XIX, mas não condiz exatamente com a história real da época. Havia diferenças entre o livro e o que estava acontecendo agora, então ela precisava entender em que período estava inserida. Por isso, passava todas as manhãs lendo os jornais e tomando café. Dava atenção especial à coluna de notícias para ficar por dentro das mudanças, especialmente porque, nos últimos dias, estava completamente envolvida na situação com Marilyn. Por causa disso, perdeu alguns dias de leitura e agora havia uma pilha de jornais acumulada. Havia boas notícias: a recuperação de Andrew e Jeffrey estava indo bem. Inesperadamente, o homem que os hospedava nunca foi embora e permaneceu em sua casa, o que fez com que Candace finalmente se acalmasse. Porém, como estavam na mesma casa, tinham que se encontrar o tempo todo, o que era extremamente incômodo. Nesse momento, a atenção de Henry foi capturada por uma nota no jornal dizendo que uma exposição especial da Royal Academy of Arts aconteceria em breve. Ela saltou da cama. Precisava trocar de roupa e preparar a carruagem com urgência. Havia esquecido que era tão cedo. Enquanto calçava os chinelos, lembrou que havia um problema que atrapalharia seu plano. Não tinha mais cavalo nem cocheiro, e não conseguiria ir à exposição sozinha. Pouco tempo se passou. A recuperação dos servos estava indo bem, mas as 3 semanas previstas ainda não tinham passado. Pensou em talvez pedir uma carruagem emprestada, mas não teria tempo de ver a exposição, e não tinha dinheiro para ficar muito tempo na capital. Ainda assim, ela precisava ver todos os quadros do ano, como fazia todos os anos. No entanto, tudo foi resolvido com muito mais facilidade do que esperava. O pai de Cristina disse que havia cumprido sua promessa, alugou uma carruagem para que a família pudesse resolver seus compromissos. E não era qualquer carruagem, era luxuosa, com exterior caro e interior elegante e acolhedor. Henry não ligava muito para isso, mas conforto era sempre bem-vindo. Mas houve alguém que ficou encantada com a aparência da carruagem: Candace. Ela elogiou o deslumbrante tom branco e os detalhes em ouro rosé, comentando que era a última tendência da moda. Henry pensou consigo mesma: quanto será que isso custou? Provavelmente não foi pouco. Ao mesmo tempo, Albert disse que, se não gostassem de algo, era só avisar que eles trocariam tudo. Henry respondeu que aquilo era mais do que suficiente, e que graças a isso, Andrew e Jeffrey poderiam se recuperar em paz. Então, virou-se para o novo convidado e o agradeceu pela ajuda, chamando-o de pai. Pensou consigo mesma que finalmente conseguiria visitar a exposição que tanto queria ver. Mas o convidado ainda não havia terminado de falar. Acrescentou que planejava alugar a carruagem por apenas 10 dias, achando que esse período seria mais do que suficiente, pelo menos para compensar o acidente com o cocheiro e os transtornos causados. Henry riu por dentro e se perguntou se ele era realmente tão pão duro assim. Depois, comentou que talvez tivesse que fazer um pedido inconveniente aos feridos, que se recuperassem dentro desse prazo. Albert tentou consertar a situação dizendo que seu patrão adorava fazer piadas, e completou dizendo para que não hesitassem em usar a carruagem o quanto fosse necessário. O convidado então disse que iria voltar para sua propriedade, pois precisava retornar. Pediu que cuidassem de Kirsten, já que não poderiam levá-lo com eles ainda. Esse pedido divertiu Henry novamente, e ela não resistiu a uma resposta sarcástica. Disse que certamente cuidariam da carruagem também, já que tudo na vida deles parecia ser mais importante do que as pessoas. O cavalheiro apenas sorriu, sem responder ao comentário dela. Isso surpreendeu Albert, que foi atrás dele. O pai de Kirsten queria se despedir dos moradores da casa. A mãe e a filha mais velha ficaram chateadas e disseram que ele poderia ficar mais um pouco, se quisesse. No entanto, ele decidiu ir embora imediatamente. Ele precisava resolver vários assuntos urgentes. Já dentro da carruagem, examinava documentos e planejava os prazos para concluí-los. Nesse momento, Albert se aproximou e notou que ele estava de bom humor naquele dia. O olhar ameaçador do cavalheiro o encarou e perguntou se ele havia acabado de sorrir. O mordomo, assustado, disse que não era o caso. Então o cavalheiro perguntou o que havia acontecido. Albert respondeu que, antes de partir, ele havia feito uma piada com a senhorita Wentworth. O patrão normalmente não perdia tempo conversando com mulheres.
O cavalheiro perguntou se o que ele disse parecia uma piada. Albert até começou a suar, pois sabia que o tempo de locação da carruagem não tinha sido especificado. No entanto, julgar pelas atitudes do patrão indicava que não era bom presumir boas intenções dele. No caminho, continuaram a conversa, encerrando esse assunto. Depois, o cavalheiro perguntou a Albert se havia a possibilidade de adiar o baile. Disse que, naquele ritmo, estragaria completamente a relação com a senhora, já que já havia lhe enviado uma carta declarando que não queria se casar, o que causou um escândalo enorme. Albert não conseguia esquecer. A mãe do cavalheiro ficou furiosa, mas ele foi irredutível. Ainda assim, depois de uma carta dessas, Albert pensava, com razão, que se ele também cancelasse o baile, a mulher surtaria. O patrão olhou seriamente e perguntou: "Quem é o seu mestre, se essa mulher é a mãe dele?" O mordomo respondeu que claro que não era ela, mas que ela havia contribuído enormemente para organizar o baile. Então, perguntou se por acaso o mestre tinha algum motivo para evitar o casamento, ao que recebeu um não como resposta. Ele disse que simplesmente tinha nojo de mulheres desde a infância. Quando perguntado sobre quando isso começou e se algo havia acontecido para gerar esse desgosto, ele respondeu que desde os 4 anos, mas que não houve nenhum evento específico que causou isso. Albert perguntou se aquilo era mais uma piada, e ouviu que definitivamente não era. Contudo, o mordomo pensava que alguma garota travessa provavelmente tinha dado um fora nele naquela época, mas estava muito enganado. Ainda assim, Albert lembrou que, como alguém que deve continuar a linhagem da família, ele precisava esquecer o drama de um romance infantil fracassado. O cavalheiro lembrava exatamente, era 7 de julho e ele tinha 4 anos. Mas, de qualquer forma, ninguém acreditaria, então ele simplesmente não falava sobre isso. Por isso, quando alguém diz para ele apenas se Casey e sua mãe implora faça isso por mim, você já tem 24 anos, ele continua indiferente. Enquanto tomava chá, a mãe comentava que, com o tempo, ele entenderia que sentimentos não são o mais importante. Não é necessário casar por amor, e é exatamente por isso que o pai de Kirsten não queria se casar. Mas ele sabia que não poderia adiar por muito mais tempo. Precisava encontrar uma pretendente adequada. E não importava quem fosse, desde que fosse compatível com seus interesses. No dia seguinte, em algum lugar da capital, acontecia uma exposição de arte. As melhores obras de artistas haviam sido reunidas ali, peças que encantariam os olhos por muitos séculos. Uma grande quantidade de pessoas se reuniu. Todos queriam estar presentes naquele evento. Nesse momento, chegou outra carruagem, belamente decorada. Dela saiu uma garota de cabelos rosa e vestido rosa, que atraiu imediatamente a atenção de todos. Ao passar pelos homens, todos a olhavam, comentando que ela era uma verdadeira beldade. No entanto, ela não prestava atenção a ninguém. Seu interesse estava completamente voltado a outra coisa. Henry estava feliz por conseguir visitar a exposição de arte novamente, e queria aproveitar cada momento. Ela adorava aquelas preciosas e belas obras de arte que faziam seu coração disparar. Depois de ler o programa da exposição, percebeu que havia algumas salas que precisava visitar primeiro. Atrás dela, ouviu um comentário. Uma garota tão encantadora vindo sozinha, sem acompanhante, que vergonha. Ela fechou o panfleto com força, pensando que falta de tato era um vício bem mais sério. Contudo, os homens viram o raio saindo dos olhos dela e foram embora rapidamente. Ela pensou consigo mesma que não importava com quem estivesse andando por aí. Afinal, não havia ninguém na capital que pudesse julgá-la, e a única coisa boa nesse mundo era poder ver, com os próprios olhos, as obras-primas dos grandes mestres da época. Ela já adorava visitar galerias de arte em sua vida passada, mas ali era um prazer incomparável. Ele poderia passar horas olhando as obras, tentando memorizar cada detalhe, mas ao mesmo tempo esperava encontrar alguma peça realmente famosa. E estava certa. A apenas um passo de distância, viu algo que fez seu coração parar. Ele olhava fixamente para a obra, mas de repente ouviu uma voz familiar atrás dela. Isso é Perseu e Andrômeda. Henry se virou e gritou. Atrás dela, estava o pai de Kirsten, como ela ainda o chamava mentalmente. Ela disse isso em voz alta, mas o grito de pai soou completamente deslocado naquele ambiente. Ele respondeu. Eu não sou seu pai. Fica um pouco estranho você me chamar assim. Ela então perguntou. Então por que não me disse seu nome? Assim seria mais fácil. Depois disso, ela disse que estava surpresa por encontrá-lo ali. Você gosta de pinturas?
Ele respondeu que era sua mãe quem gostava mais, e quando ela perguntou se ele havia vindo com a mãe, ele respondeu que não. O antigo convidado explicou que seu objetivo era comprar um quadro, mas não por desejo próprio. Essa missão lhe foi dada por sua mãe, mas ele sabia que ela ficaria decepcionada se ele comprasse apenas uma pintura qualquer, por isso escolheu aquela. Mas, ao mesmo tempo, ele lançava olhares laterais para o entusiasmo com que Henry examinava a pintura. Seus olhos absorviam avidamente cada pequeno detalhe, então ele presumiu, com razão, que ela gostava muito daquela obra. Ela respondeu que simplesmente a conhecia. A verdade é que se lembrava dela dos exames em uma vida passada. O quadro contava a história de um herói que salvou uma princesa oferecida em sacrifício. O interlocutor comentou que os artistas têm especial afeição por essa princesa. Henry comentou que qualquer um se apaixonaria por um troféu bonito. Uma garota bondosa e bela foi sacrificada porque sua mãe ofendeu os deuses. Por decreto real, ela foi entregue em casamento ao herói que a salvou e teve 6 filhos com ele. Toda a sua vida foi contada na voz passiva, ela foi a mulher ideal para aquela era. E, mesmo assim, Andrômeda teve muita sorte, ou pelo menos foi o que Henry pensou, o que surpreendeu bastante seu interlocutor. Ele quis entender o porquê, e ela respondeu que o destino dela não foi o melhor, mas ao menos alguém a salvou, pensando, consigo mesma, que ela mesma nunca teve alguém em quem confiar. Naquela pintura, parecia ver o reflexo de sua vida passada, uma que não conseguia esquecer. Ela não tinha mais ninguém na Coreia, então não havia com quem se preocupar, e seu interlocutor percebeu sua tristeza. Nesse momento, foram interrompidos por um homem que pediu, educadamente, que se afastassem se já tinham terminado de ver o quadro. Eles seguiram pela galeria, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Henry percebeu que nem notou o quanto se abriu no final. Chegou a se sentir estranha por isso. Ele então decidiu mudar de assunto e contou que sua mãe lhe pediu para comprar algumas pinturas, e por isso ele decidiu pedir a ajuda de Henry para escolher. Ela ficou tão empolgada que quase começou a gritar de alegria quando ele disse que, assim que terminasse de ver, poderia escolher as melhores. Ele comentou que ela não parecia alguém que havia estado ali só algumas vezes, então provavelmente entendia de arte muito mais do que ele, e acrescentou que comprar arte com o dinheiro dos outros devia ser divertido. Henry concordou com entusiasmo, e imediatamente correu pela exposição para escolher as melhores obras. O pai de Kirsten até achou graça da velocidade dela, mas ficou feliz por sua ajuda. Ele pensou consigo mesmo que os olhos dela pareciam 2 safiras cor-de-rosa. Já estava escurecendo quando saíram da exposição, mas Henry estava plenamente satisfeita. Estava tão animada por ter escolhido 5 pinturas de uma vez só. Ela nunca pôde comprar arte, então sempre ia a exposições para apenas admirar. O pai de Kirsten a agradeceu pela ajuda, e Henry pediu que ele não vendesse nem doasse as pinturas tão cedo. Disse que todas eram de um mesmo artista desconhecido, mas que um dia ele seria muito famoso. Ele respondeu que certamente passaria o recado à sua mãe, embora tivesse suas dúvidas sobre a compra. Henry, então, sentiu-se estranhamente cercada por pessoas, e ele era o único que importava naquele momento. Ela até pensou, por um segundo, que ele era muito mais bonito que o protagonista da história que, claro, ela ainda não havia esquecido. Mas então resolveu comentar. A gente precisa mesmo colocar as pinturas dentro da carruagem? Eu não me sinto muito à vontade sentando ao seu lado. Ele respondeu que uma certa dama havia dito que essas pinturas seriam muito valiosas. E emendou dizendo que ele enjoava se ficasse de costas para a direção do movimento da carruagem. Henry sentiu que ele estava flertando com ela, e a percepção de quão bonito ele era tornou tudo ainda mais constrangedor. As lembranças da antiga Henry ainda estavam dentro dela, a mesma garota para quem todo garoto de Courtney já havia se declarado pelo menos uma vez. Ela simplesmente não tinha tempo a perder com esse tipo de tensão. Mas naquele momento, o pai de Kirsten comentou que percebeu que ela não se dava muito bem com as irmãs. Ela rindo, respondeu que elas estavam apenas ansiosas para saber quando a irmãzinha iria se casar. Ele comentou que sua irmã mais velha parecia ter uma opinião diferente quanto a isso. Henry respondeu que sua irmã poderia dizer o que quisesse, mas na verdade, ela a adorava. Ele comentou que, nesse caso, a ideia de se separar delas deveria ser triste para ela, ao que ela respondeu que sim. Então ele disse que isso era um problema, pois ele estava interessado nas perspectivas de casamento dela. Henry manteve o sarcasmo e perguntou, sem rodeios. O que você quer dizer com isso? O riso dela pareceu ser arrancado à força, mas tentou não demonstrar até que veio a pergunta principal.
Virando-se para ela, o pai de Kirsten perguntou se ele não poderia se tornar o Perseu dela. E então completou: talvez eu simplesmente não seja o certo para você. Pode dizer isso em voz alta. Henry percebeu que aquilo era sério, mas não sabia o que responder. Ela ficou ali, olhando para ele, atônita. Ele realmente acabou de pedi-la em casamento? Aquele homem arrogante? Ele riu e perguntou se havia mais alguém ali, ao que ela respondeu: não. No entanto, ela não conseguiu resistir à curiosidade. Por que você quer que eu me case com você? Afinal, ele não poderia ter se apaixonado por ela em tão pouco tempo. Por que a escolheu? Ele apenas deu um sorriso de canto. Lembrou-se de como ela havia dito que Andrômeda devia ser sortuda. No início, parecia apenas um comentário casual, mas depois percebeu que era algo que ela carregava há muito tempo. Ele percebeu que, apesar da inveja que sentia, a família dela se resumia a uma madrasta e irmãs piores que estranhas, e um pai que quase nunca aparecia em casa. Para herdar, Henry precisava de um marido, mas tinha pouca influência no mercado de casamentos, provavelmente porque ninguém esperava um dote significativo vindo dela. Em outras palavras, ela não tinha escolha a não ser ceder. Por isso, ele achava que sua proposta era tentadora demais para ela recusar. Ele a estava pedindo em casamento porque ela invejava Andrômeda. De repente, ela sentiu um arrepio e perguntou: o que isso tem a ver com você? Ele respondeu: eu também estou procurando minha Andrômeda. Henry tentou entender melhor e concluiu que ele queria alguém como ela. O homem explicou: estou procurando alguém que precise ser salva, não alguém para amar. Henry o chamou de pai novamente, notando que nem mesmo no contrato de casamento do cavalo constava o nome dele. Ele comentou que, se isso fosse um problema para ela, poderiam discutir depois. Ainda assim, Henry percebeu que nobres de alto escalão sempre carregam uma certa aura, impossível de esconder. Ela percebeu que ele não dizia seu nome, isso só poderia significar que era uma figura muito influente e famosa. Ele respondeu que diria seu nome ao homem com quem ela se casasse. Henry então perguntou: você precisa de um herdeiro? Ele respondeu que não, ao que Henry comentou que a posição dele devia ser diferente da do pai ou da família. Ele não respondeu. Henry então disse que talvez soubesse se defender, mas não era uma mulher nobre por natureza. Depois disso, acrescentou que não queria carregar esse tipo de responsabilidade. Ele respondeu: mas você também precisa entender algo. Na verdade, eu sou sua melhor chance de escapar. E estou disposto a te dar tudo o que você quiser. Não importa se ela não quiser cumprir seus deveres nobres, ele a queria mesmo assim. Sua fala soou quase tão rude quanto um prefeito pedindo seu garanhão. Foi ousado, sem dúvidas. Mas mesmo assim, Henry decidiu fingir que pensaria na proposta. Então, olhando nos olhos dele, ela riu alto e disse que recusava. A noite que se seguiu não foi das mais agradáveis, como sempre, um escândalo estourou. Sua irmã mais velha ficou furiosa por ela ter se encontrado com o pai de Kirsten. Henry ficou à janela, relembrando. A irmã gritava que ela era uma desgraçada, que tinha fugido para encontrar o homem com quem estava noiva. Henry respondeu: me deixe em paz. Não tenho que te explicar nada. A irmã, furiosa, bateu a porta e saiu. Mas conseguiu estragar o humor de Henry. Agora, Henry estava sentada em frente à tela fechada que aquele homem havia deixado para ela antes de partir. Ela ainda não sabia como chamá-lo, mas estava curiosa para saber o que ele havia lhe dado. Quando ele entregou o presente, disse que queria que ela recebesse aquele quadro como agradecimento por ter ajudado a escolher as obras. Ela ficou surpresa, pois não esperava um presente, ainda mais sem saber o que havia dentro. Ao se despedir, ele sugeriu que se encontrassem novamente, certo de que isso aconteceria em breve. Mas Henry não pretendia sair de casa novamente. Seu objetivo principal era aquela galeria. Ao puxar levemente o tecido que cobria a pintura, ela viu uma Andrômeda nua. Ele estava certo. Completamente. Ele via através dela. Aquele homem entendia perfeitamente que ela queria fugir daquela casa. Ele sabia que ela não tinha escolha. Mas não importa se é uma dama nobre ou uma duquesa, uma mulher deve dar à luz se quiser uma vida confortável. Andrômeda teve 6 filhos porque Perseu foi um bom marido. Mas não há garantias de que ele seria tão bom quanto Perseu, pensou Henry. Mais ainda, ela não queria ser Andrômeda, aquela que precisava ser salva.
Ela tocou a tela, sentindo-se incrivelmente sozinha. Era como se uma mão invisível acariciasse sua cabeça, e ela sentisse o toque de um amor incondicional. Era como se sua mãe estivesse atrás dela, tentando consolá-la e ajudá-la a superar as dificuldades. Ela passou a mão na cabeça da criança retratada e, sobre a mesa, havia uma moldura virada para baixo com uma fotografia que doía em Henry olhar. Mas então ela se levantou, decidida a não se entregar mais aos pensamentos sombrios. Era hora de viver sua própria vida. O passado ficou para trás, e agora ela queria ser feliz, especialmente porque tinha um verdadeiro motivo para isso. Afinal, ela agora tinha sua primeira pintura própria, e era uma obra de arte magnífica. Enquanto pensava em onde pendurá-la, a casa estava em completo caos. Havia gritos por toda parte, e as criadas tentavam, sem sucesso, forçar o Nunice a entrar num espartilho. Sua mãe veio ao resgate. Candace, esguia e indiferente, sentava-se de lado e não participava. Mesmo quando foi chamada, disse que era inútil. Afinal, mesmo que o Nunice conseguisse se apertar ali dentro após um café da manhã tão pesado, só ficaria enjoada. A mãe tentou acalmá-la, vendo o quanto sua filha estava abalada, principalmente depois que Candace disse que seria como colocar pérolas no pescoço de um porco. Depois, acrescentou que ficaria com muita vergonha se fosse vista ao lado de sua irmã gorda. Ela sugeriu à mãe que fossem apenas as duas ao baile. Henry ouviu essa conversa enquanto estava parada atrás da porta. Porém, foi apressada pela criada, que disse que o café da manhã a aguardava, não dando tempo para ouvir o restante da conversa. Henry comia em silêncio, quando a criada perguntou se poderia fazer uma pergunta. Ela queria saber se Henry realmente não iria ao baile, pois era o baile do Duque de Bristol, algo muito importante. Henry sabia que esse era o baile onde Edwin e Era se conheceram pela primeira vez. Mas como ela era apenas uma personagem secundária, nada daquilo importava para ela. Ela não veria nada, não teria nenhum papel ali, então decidiu não ir. A criada sugeriu que então descansasse bem, prometendo trazer jornais e sobremesas. Logo depois, Henry ouviu o som das rodas de uma carruagem se afastando, e nesse momento, o Nunice entrou no quarto. Ela perguntou se Candace havia feito com que ela ficasse em casa e se esse era o motivo de não ter ido ao baile. O Nunice apenas desviou o olhar. Henry então tomou uma decisão imediata e disse: "Mudei de ideia. Vamos juntas." Ela sacudiu o Nunice e disse: "É só um baile estúpido. Você vai comigo." Chamou todas as criadas para arrumarem a irmã. O Nunice protestou, dizendo que não adiantaria nada, e que alguém como ela não conseguiria nenhuma dança naquele baile. Henry percebeu que ela claramente não estava bem, havia chorado tanto que seus olhos estavam inchados. Disse que precisavam resolver aquilo. E ainda completou: "Você não é nada feia. Tem a pele tão limpa e o cabelo num tom lindo, como um campo de trigo dourado no outono." A criada quis ajudar e comentou que as bochechas dela eram tão macias que nem precisaria de maquiagem extra. Henry concordou, então mandou Bárbara ir até seu quarto e buscar aquele vestido. A criada ficou surpresa, mas a voz de Henry era firme. Ela disse que ainda havia algumas coisas em o Nunice que precisavam ser ajustadas. Algumas horas depois, o Nunice já estava transformada. O cabelo preso num penteado lindo, e as criadas a admiravam. Henry olhou para ela e sentiu satisfação, havia conseguido. Era o vestido de casamento de sua mãe, e Henry o havia escondido para impedir Candace de experimentá-lo. O Nunice ainda tinha dúvidas. "Posso mesmo usar isso?" Henry riu e respondeu: "Esse vestido foi feito para você." Ele finalmente encontrou sua dona de verdade. O vestido realmente caía perfeitamente nela. Qualquer um que a visse pensaria que era linda. O Nunice agradeceu em voz baixa. Mas agora, era hora de arrumar a filha mais nova também, mesmo que ela não estivesse nem um pouco a fim disso. Elas chegaram ao palácio do Duque já de noite. Mesmo assim, o local estava brilhantemente iluminado, e o Nunice, atrás de Henry, ficou desnorteada. Henry também ficou impressionada. Tentou absorver cada detalhe ao redor, pois tudo aquilo era importante. Afinal, estava na casa de Edwin, o lugar sobre o qual havia lido, onde morava seu herói favorito. Ela se perguntou se ele já havia conhecido a rainha ou se isso ainda estava por acontecer. O Nunice comentou que todos estavam olhando para elas, e Henry ordenou que ela se controlasse, apesar da empolgação. Ela percebeu que os homens realmente estavam virando o pescoço para olhar para elas. Então virou-se e disse:
Já que estamos aqui, temos que dançar. Nesse momento, Henry notou um homem sozinho, que seria um par perfeito para Eunice. Ele bebia calmamente, com um ar confuso ou talvez triste. Henry decidiu agir. Aproximou-se dele e pediu licença antes de falar. Mas ele se assustou e acabou derramando a bebida em Eunice, ficando extremamente envergonhado e tentando se desculpar. Henry o analisou bem e tomou sua decisão. Alto, bem apessoado, com um jeito meio desajeitado mas inocente, aprovado. Ela então fingiu indignação. O senhor acabou de insultar seriamente minha irmã. Em seguida, comentou. Parece que a música começou a tocar no salão. A indireta foi compreendida. O homem perguntou se poderia convidar Eunice para dançar, como pedido de desculpas. Ela estava perdida, mas conseguiu dizer que sim. Henry concluiu que missão cumprida. Agora, poderia ir comer, como já planejava desde o início. Sentada à mesa, pensava que ricos realmente não economizavam em comida nessas festas. Mas, ainda de boca cheia, ouviu uma voz atrás de si. Aí está você. Ao virar-se, viu o pai de Kirsten, que disse que estava procurando por ela. Henry pensou. Isso é impossível. Ele não podia saber que eu estaria nesse baile. Nem eu sabia até pouco tempo. Mas então lembrou que os nomes dos convidados recém-chegados eram anunciados na entrada do salão. Henry percebeu que era disso que ele estava falando quando, antes do baile, disse que ela não deveria ter vindo. Ele se virou para ela e disse que ela com certeza não tinha vindo até ali só por causa da comida. E, já que o destino os reuniu novamente, gostaria de lhe pedir algo. Então, de maneira extremamente cavalheiresca, se inclinou e perguntou se ela estava disposta a lhe conceder essa dança. Olhando para ele, Henry pensou que, por algum motivo, ele não parecia nem um pouco envergonhado, mesmo que não tivesse se passado muito tempo desde que ela o rejeitou. Normalmente, os homens agem de maneira estranha nessas situações. Mas, já que ele não se importava, por que ela deveria se sentir constrangida? Especialmente porque ela poderia retribuir o gesto com educação. Ela colocou a mão na palma dele e disse que estava disposta a lhe dar uma dança, mas apenas uma. Eles caminharam até o centro do salão e, após as reverências formais, começaram a dançar. Durante a dança, ele perguntou se ela havia chegado de carruagem com Kirsten. Ela respondeu que sim, Kirsten e Marilyn a trouxeram até ali. Então ele perguntou por que ela chegou tão tarde, já que o baile já havia começado há muito tempo. Enquanto falava, girou-a com tanta força que isso até pareceu um pouco inapropriado. Henry pensou que não podia deixar que ele conduzisse a conversa daquele jeito. Ela precisava assumir o controle. Então perguntou se ele não havia procurado outras pretendentes no baile. Ele respondeu que a primeira garota que encontrou era tão incrível que nenhuma outra parecia digna aos olhos dele. E então, abraçando-a pela cintura mais do que o necessário, declarou isso com firmeza. Apesar de esses movimentos fazerem parte da dança, Henry sentia que algo mais estava acontecendo ali. Tentando manter o controle do diálogo, disse que talvez ele devesse abaixar seus padrões. Ele riu e perguntou por que faria isso. Ao se virar, Henry viu que aqueles parentes irritantes estavam bem na frente deles. Ela se perguntou o que havia com aquelas expressões no rosto deles. Depois virou novamente e percebeu que havia algo estranho. Finalmente, pela primeira vez, percebeu que ninguém mais estava dançando. Por algum motivo, todos estavam olhando para eles. Até mesmo Eunice e seu par estavam parados, observando o casal dançar. Mas o parceiro não a soltava, então ela não teve escolha a não ser continuar dançando, custasse o que custasse. Olhando para eles, Eunice pensou que estavam deslumbrantes, como um príncipe e uma princesa saídos de um conto de fadas. E, embora o vestido de Henry fosse menos chamativo que o dela, ainda assim, ela parecia muito elegante. Eunice também pensou que Henry era não só bonita, mas também muito gentil e inteligente, por cuidar de alguém como ela com tanto carinho. Como se tivesse sentido os pensamentos dela, o cavalheiro de cabelos dourados virou-se e a olhou com tristeza. Todos continuavam observando o casal dançar, e eles não pareciam nem um pouco constrangidos com os olhares. No entanto, para Henry, aquela situação ainda era estranha. Por que todos estavam olhando daquele jeito? Nem Eunice estava dançando. O que aquilo queria dizer? O parceiro continuou a falar. Disse que reconhecia seu fracasso, resultado de um julgamento ruim. Henry não entendeu do que ele estava falando. Ele então disse que havia cometido um erro.
Não deveria ter feito a proposta daquela maneira, sem antes perguntar o que ela realmente queria. Henry não conseguia prestar atenção ao salão e à conversa ao mesmo tempo, então precisava escolher. E agora, finalmente, a conversa seguia para um rumo que interessava a ela. Ele estava oferecendo uma escolha. Ele perguntou diretamente: por que você não me disse as condições que gostaria para seu casamento? Disse ainda que, se soubesse, poderia realmente ter sido aquele que salvaria Andrômeda. Pelas regras da dança, naquele momento eles se separaram, pois uma nova parte da coreografia começava. Todos precisavam se alinhar, o que tornava a conversa um pouco desconfortável. Ele estendeu a mão novamente, convidando-a para continuar dançando, e Henry hesitou. Inicialmente, ela dissera que seria apenas uma dança, mas a conversa estava ficando cada vez mais interessante. Ela baixou o olhar, pensativa, e então disse que a decisão cabia a ela. Logo depois, foi se posicionar na fila junto das outras mulheres. Ao mesmo tempo, perguntou se quaisquer condições que ela estivesse disposta a declarar seriam aceitáveis para ele. Ele respondeu, sem hesitar, que ela podia pedir o que quisesse. Ao colocar a mão novamente na palma dele, Henry já sabia o que iria pedir. Disse: quero que me transforme em um homem. A princípio, ele não entendeu o que ela quis dizer. Foi como se ele tivesse apenas ouvido as palavras, sem compreendê-las. Um raio negro pareceu atravessar sua mente, e então ele perguntou novamente o que aquilo significava. Ela respondeu que, para ser mais precisa, precisava do status de homem. Ele perguntou: por que você precisa disso, se vai ser minha esposa? Ela riu e perguntou: você realmente acha que vai passar a vida toda comigo? Ele não soube o que responder. Aparentemente, tinha outros planos em mente. Mas mesmo assim, perguntou se a senhorita Henry já estava pensando em divórcio antes mesmo de ficarem noivos. Ela respondeu que seria melhor para ambos evitar um contrato vitalício, já que no futuro poderiam encontrar alguém que realmente amassem. Além disso, ela disse que havia tantas coisas que queria fazer na vida, que não queria se limitar. Então, seria loucura concordar com um contrato eterno. Ele tentou esclarecer novamente, mas nesse momento, Henry não entendia por que todos a olhavam daquele jeito de novo. Ele então reafirmou a pergunta: então você quer que eu me case com você para te tirar da sua casa, e depois te ajude a fugir por meio de um divórcio, chegando ao ponto de te dar uma identidade falsa de homem? Ele observou corretamente que o contrato estava se tornando incrivelmente unilateral. Henry percebeu que era ele quem estava desesperado por esse casamento. A vida dela mudaria completamente por causa dele. Seu parceiro percebeu que ela estava absolutamente certa, mas então ela acrescentou algo mais. Em troca disso, mesmo que ele tivesse um caso, ela não se importaria. A dança terminou. Os casais se separaram novamente, os homens alinharam-se de frente para as mulheres. No entanto, nesse momento, seu interlocutor disse que preferia permanecer fiel no casamento. Henry apenas riu e respondeu que tudo seria como ele desejasse. Por sua parte, assim como a esposa de Perseu, ela seria devotada a ele. Aparentemente, ele estava satisfeito com isso, pois, após pensar por um momento, estendeu a mão para ela novamente. Então disse que seria honesto com sua Andrômeda, e imediatamente a convidou para irem selar o acordo. Eles se encontraram num corredor longo, e Henry ainda não entendia para onde estavam indo. Caminhando um pouco à frente dela, Perseu declarou que aceitava os termos dela. Ou seja, ele fez uma promessa a ela, começou a falar, mas parou um pouco. Virando-se, ele acrescentou: ela se tornará a duquesa de Bin. Essa afirmação a deixou completamente em choque. Ela percebeu que algo havia dado errado, porque no romance tudo era completamente diferente. Mesmo assim, decidiu perguntar: você é mesmo o Duque de Binston? É do Yaskar? O homem por causa de quem ela veio para esse mundo, tentando reescrever sua história? Como isso era possível, se eles nem deveriam se cruzar? O que aconteceu no primeiro encontro dele com Hera? Por que ele estava ali? Tudo deveria ter sido diferente. No entanto, ele respondeu: é estranho o dono de Brinston estar em Bin? E comentou que a reação dela era ainda mais surpreendente, ele pensava que ela estava apenas fingindo não saber quem ele era. Mas Henry ainda estava tentando se recuperar do choque de por que ele a escolheu para casar. Além disso, na mente dela, ele era frio, reservado, distante. Agora, estava diante de um idiota arrogante, irritante, e bonito.
Ela foi trazida de volta à realidade pelas palavras dele. Disse que a mudança de expressão no rosto dela era muito engraçada. E em seguida declarou que não havia mais volta. Ela já havia dado seu consentimento. Nesse momento, eles entraram em uma das salas de estar, onde várias mulheres estavam sentadas. Virando-se para a mais velha, Edwin a chamou de mãe. Em seguida, disse que aquela era a senhorita Henry Wentworth, da família do Visconde Wentworth, e a apresentou à sua mãe, a antiga duquesa de Bin. O uso da palavra antiga indicava que haveria uma nova. Sua mãe então perguntou se aquilo era verdade, mas nem conseguiu terminar a frase. Seu filho respondeu que iria se casar com a senhorita Henry e que haveria uma nova duquesa. Nesse momento, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Ninguém se atreveu a dizer uma única palavra. Mas esse silêncio foi quebrado pelo som de uma xícara se quebrando. Ela havia caído das mãos da mãe de Edwin. A duquesa gritou com ele, pois tudo havia sido planejado de outra forma. Ela havia organizado aquele baile para encontrar uma noiva para ele. E agora tudo tinha dado errado. Ele conhecia bem aquele olhar desesperado que ela costumava lançar quando dizia: "O que as pessoas que vieram aqui por sua causa vão pensar?" Ele respondeu que estava apenas seguindo as instruções da mãe, e que iria se casar. Qual era o problema? Os outros presentes logo ouviram que estavam falando de casamento, e muitos disseram que estava claro que ele ainda não tinha uma noiva. As mulheres começaram a comentar quanto haviam investido na preparação de suas filhas. E quem teria imaginado que o duque já tinha um amor secreto? A duquesa pensou que as mulheres que vieram naquele dia estavam à mercê de Deus. Elas simplesmente não tinham a menor chance. Mas decidiu sair daquela situação com elegância. Agradeceu a todos por participarem do banquete e depois disse que todos precisavam se retirar, esperando a compreensão de todos. Em seguida, decidiu sair para conversar com sua futura nora e com o filho. Com um sorriso forçado, desejou a todos uma boa noite, e então olhou para o filho. Ele imediatamente passou o braço pelos ombros da futura esposa e a convidou para acompanhá-lo. Henry estava confusa, mas Edwin disse que ninguém iria comê-la. Ainda assim, ela parecia desnorteada, mas não havia mais volta. Ela mesma havia feito essa escolha. A sala de estar estava bem silenciosa, mas era decorada com extremo bom gosto. Era evidente que a mãe de Edwin, uma duquesa, estava por trás daquilo. Elizabeth Ascar, viúva do Duque de Princeton, era uma mulher monumental. Ela demonstrou uma cortesia aristocrática e disse que, por causa da tensão anterior, não conseguiu cumprimentar sua nora apropriadamente. Depois, declarou que estava feliz em conhecer Lady Wentworth. Apesar de Henry ter respondido que a honra era toda dela. A mãe de Edwin gostou da resposta e sorriu, satisfeita. Em seguida, comentou que a família deles está sempre com falta de pessoas. Então mesmo com sua idade, ela ainda precisava fazer muita coisa, por isso estava em Carrollton. Por esse motivo, sabia muito pouco sobre a família de Henry. Henry respondeu que sua família vivia no sudoeste, uma área remota. Então era compreensível que soubessem pouco sobre eles. A mãe respondeu que, aparentemente, Henry havia viajado muito para chegar àquele baile. A situação era bastante complicada. Ela olhou para o filho e pensou: por que esse idiota não está dizendo nada? Afinal, ele trouxe uma noiva para casa. Deveria ao menos falar alguma coisa. Ela já estava fervendo de raiva, e isso era visível em seus olhos. Henry, por sua vez, estava perplexa. No entanto, Edwin permaneceu em silêncio, aparentemente decidido a deixar que as mulheres se conhecessem por conta própria. Na mente de Henry naquele momento, ficou claro, esse homem era mesmo Edwin. Não era surpresa que ele tivesse revelado o nome, já que sua família era incrivelmente rica e poderosa. Olhando para ele, ela percebeu que ele era bem diferente do que havia imaginado, mas também absurdamente bonito. Seu rosto era perfeito. Aquele olhar encantador e pensativo parecia perdido em algum lugar distante. Ela permaneceu mergulhada em seus próprios pensamentos, sem participar da conversa de forma alguma. Mas então um pensamento agudo a atingiu. Algo que não a deixava em paz, ela poderia mudar todo o seu destino, assim como o de seus entes queridos. Afinal, ela havia roubado o marido de outra, o amante da própria rainha. E tudo bem se fosse uma pessoa razoável. Mas a rainha era uma assassina, que eliminava todos que não gostava. Nesse ponto, a duquesa voltou a falar e disse que estava curiosa para saber como as duas haviam se conhecido.
E acrescentou que também gostaria de saber por que Lady Henry decidiu se casar com ele. A pergunta era um tanto imprópria, então ela tentou se corrigir, dizendo que considerava Edwin realmente muito bonito e um verdadeiro cavalheiro. Ao que seu filho a interrompeu, puxando-a para o lado. Disse que deveriam cumprimentar a família Lady Andrews antes que fosse tarde demais. A mãe suspirou, pensando que ele não tinha o menor tato. Henry apenas sorriu. Ela olhou para o Duque, mas ele não revelou o segredo de como se conheceram, o que era bastante compreensível. A mãe dele voltou a reclamar que ele era muito indelicado. Mas Henry já sabia o que dizer. Ela abraçou o Duque e disse que ele tinha sido muito gentil com ela, então a duquesa não precisava se preocupar. Pensou consigo mesma que, mesmo ela tendo provocado, ele havia sido muito generoso. Nem sequer causou qualquer mal à família dela, apesar de ela estar esperando o contrário. Essas últimas palavras deixaram a mãe dele um pouco confusa, mas ela logo se recompôs. Disse que era um grande alívio ver Henry tratando seu filho daquela maneira. No entanto, era hora de ir, pois a família que havia vindo ao baile poderia ir embora em breve. Assim, os três seguiram em direção ao salão de festas. O Duque à frente, seguido pela mãe e, por último, Henry. Naquele momento, a irmã mais velha estava chorando, sem se importar com a impressão que estava passando para os outros. Disse à mãe que Henry não deveria se casar antes dela, já que era a primogênita. Começaram, então, fofocas às costas da madrasta de Henry, mas ela pensou que o simples fato de aquele jovem ter se revelado um duque já era uma enorme surpresa. E ele anunciou o noivado na frente de todos. A filha mais velha voltou a chamá-la nervosamente, ao que a mãe respondeu de forma ríspida, pedindo para que parasse de reclamar. Aquilo tudo era um escândalo, mas ela pensou consigo mesma que, no fim das contas, não importava qual filha se tornaria duquesa. Aquela garotinha malcriada ainda era sua filha, e finalmente valeu a pena. Quem diria que o respeitável Duque de Binston se interessaria por ela? Mas, em voz alta, ela disse algo totalmente diferente. Comentou que o Duque poderia ter se apaixonado por Henry porque ela era muito bonita e gentil. Em seguida, afirmou à duquesa que até aquele dia jamais poderia imaginar que fossem tão próximos, apesar de haver algumas pistas nesse sentido. Então, a duquesa olhou para o filho e disse que ele havia sido imprudente demais. Contudo, ele não respondeu, como sempre fazia, esperando que tudo se resolvesse sozinho. A duquesa pediu desculpas em nome de Edwin, e a madrasta respondeu que estava tudo bem. Que era ótimo o Duque estar interessado em sua filha. Enquanto isso, a filha mais velha, ao lado dela, estava indignada com o fato de a mãe repetir isso o tempo todo. Ainda que ela nunca tivesse usado essa palavra antes, agora Henry não passava de uma garota maldosa e irritante para ela. A duquesa então convidou a família Ventnor para ficarem e jantarem juntos no dia seguinte. Depois, acrescentou que haviam trazido Lady Eunice Wentworth, a última integrante da família. Foi nesse momento que mãe e filha ficaram verdadeiramente surpresas, pois Eunice não deveria sequer estar naquele baile. A própria madrasta de Henry gritou, sem reconhecer a garota que havia chegado como sendo sua filha. E Eunice ficou ali, confusa, sem saber o que dizer, vendo a reação estranha da irmã mais velha e da mãe. Naquele instante, Henry percebeu que precisava salvar a situação, então correu até Eunice. Candace perguntou se tinham certeza de que haviam trazido a garota certa. Até mesmo a mãe não conseguia reconhecê-la como filha. Henry passou por Edwin correndo para animar a irmã, com quem não era exatamente apegada, mas ainda assim a valorizava. Ela logo declarou que estava tudo bem. Era mesmo Eunice, haviam vindo juntas na mesma carruagem naquele dia. Pediu que a duquesa soubesse que a irmã Eunice era a pessoa mais querida da família para ela. Foi nesse momento que os queixos da madrasta e da irmã mais velha caíram, pois jamais haviam notado que as duas se davam bem. A duquesa então decidiu perguntar novamente se aquilo era mesmo verdade, e Edwin observava, percebendo que Henry tinha algum tipo de plano em mente. No entanto, ela continuou abraçando o Eunice e disse que ela era sua melhor amiga e parte da família. O Eunice ficou atônita com o comportamento dela e não conseguiu dizer uma palavra. Mas Harry sussurrou em seu ouvido para que tivesse mais confiança e ficasse com a postura ereta. A duquesa disse que era um prazer conhecê-la e então perguntou se ela havia se divertido naquele dia, ao que o Eunice respondeu que sim, e em seguida comentou que isso só foi possível graças ao baile organizado pela duquesa, pela qual agradeceu sinceramente. Naquele momento, era interessante observar as expressões chocadas da madrasta e da irmã, que não esperavam esse tipo de resposta de Eunice.
Candace parecia simplesmente espantada, já que usava o vestido mais caro. Porém, o Nunice estava usando um vestido ainda mais luxuoso e caro, o que a duquesa percebeu imediatamente. Ela comentou que era feito no estilo antigo, mas adaptado à moda atual, e então perguntou se ela mesma o havia confeccionado. O Nunice respondeu que tudo aquilo era obra de Henry, e que ela apenas havia feito alguns ajustes, só para mostrar como sua irmã era habilidosa. A duquesa comentou que o vestido ficava muito bem em o Nunice, o que a deixou ainda mais envergonhada. O Nunice sentiu que a mão de Henry segurando a sua era tão quente, tão familiar. Depois disso, Henry se lembrou que sua irmãzinha havia dançado com aquele cavalheiro, e então perguntou como aquilo havia terminado. O Nunice ficou vermelha, quase explodindo, e disse que ele prometeu lhe enviar uma carta. Henry ficou genuinamente feliz pela irmã mais nova, e a duquesa compartilhou da alegria, mas os outros estavam perplexos. A mãe, por sua vez, logo teve uma ideia e disse que aquilo era maravilhoso, chamando-a de querida. Algo que nunca havia feito antes. Mesmo assim, perguntou quem era aquele cavalheiro, e o Nunice ainda não havia respondido. A duquesa comentou que parecia que haveria muito o que conversar no dia seguinte. No entanto, uma certa sombra permaneceu parada, se sentindo deslocada naquela celebração da vida. Mas nada podia fazer quanto a isso. No dia seguinte, amanheceu uma bela manhã, mas Henry tinha muito o que fazer. Ela estava diante do escritório de Edwin desde cedo, pois havia vários assuntos importantes a tratar. Ela estava com medo de tocar a maçaneta, havia imaginado aquele lugar tantas vezes ao ler o livro. Afinal, aquele era o escritório de Edwin, segundo o livro, o local onde ele desenvolvia todos os seus planos, imerso em pensamentos. Era o lugar mais secreto da casa, acessível apenas ao chefe da família. Ela jamais pensou que veria com seus próprios olhos, mas era real. Atrás dela, ouviu uma voz dizendo que ela havia chegado cedo demais. Ela o cumprimentou, desejando bom dia e o chamando de Alteza. Olhando para ela, Edwin pensou que não estava imaginando coisas, já que no dia anterior, ela havia evitado olhar nos olhos dele. Ele iniciou a conversa dizendo que não havia mais volta, então precisavam discutir os pontos principais antes do casamento. Henry ainda não tinha se recuperado. Andando sobre o tapete vermelho, estava visivelmente envergonhada. No entanto, Edwin a lembrou de que, com o nascer do sol, os rumores já haviam se espalhado pelo reino, então não podiam recuar. Henry pensou que isso provavelmente era verdade, mas o olhar dele era frio e profissional. Ele disse que a convidou para ali a fim de finalizarem os termos do contrato. Em seguida, lhe entregou uma pasta com os documentos para que pudesse ler tudo. Ela se sentou e leu com atenção, para não perder uma só palavra. Lembrou-se de como a rainha poderia ser cruel. Ainda assim, se perguntava: será que realmente se casaria com Edwin, o homem sobre quem decidiu escrever? Mas, ao começar a ler o contrato, percebeu que não passava de um casamento arranjado, nada além disso. Edwin especificava, logo no início, que os termos do contrato deveriam ser mantidos em total sigilo por ambas as partes. No entanto, o segundo ponto afirmava que o contrato duraria 30 anos, o que foi inesperado. Henry disse: por que tanto? Isso é uma grande parte da vida consciente. Ele sorriu e respondeu: tudo bem, então que sejam 29 anos. Ela continuou olhando para ele. Ele tinha diminuído mais 10 anos. Que tipo de desconto de loja era esse? Isso não fazia o menor sentido. Ela então disse que 3 anos já era mais do que ela estaria disposta a aceitar. E ele respondeu que, nesse caso, poderia estipular um período de teste de 3 anos. Se eles conseguissem viver juntos por 3 anos sem violar o contrato, o casamento seria estendido para a vida toda. Mas qualquer uma das partes poderia encerrá-lo a qualquer momento. Desde que notificasse a outra com pelo menos 3 meses de antecedência, para que todos os procedimentos fossem seguidos corretamente. Depois disso, Henry leu que qualquer contato físico, incluindo beijos, deveria ser previamente discutido e usado conforme necessário. Ao mesmo tempo, ao menos uma vez por mês, incluindo a noite de núpcias, a parte A deveria passar a noite no quarto da parte B. Ela imaginou os dois dividindo a mesma cama. Era algo inacreditável para ela, uma vergonha gigantesca, para a qual não estava nem um pouco preparada. Edwin colocou a mão na testa e disse que aquilo significava apenas que estariam no mesmo quarto. Henry se acalmou e disse que poderiam continuar a leitura. Mas havia outra cláusula estranha.
Durante o período do contrato, ambas as partes estavam proibidas de se envolver em relacionamentos românticos com terceiros. Eles não poderiam permitir nenhum tipo de relação íntima. Henry disse que esse ponto precisava ser mais claro, ao que Edwin novamente levou a mão à cabeça. Henry disse que não podia ser algo vago, aquilo significava que ela não podia nem conversar com homens. Edwin entendeu que não era isso de forma alguma. Ele não tinha o menor desejo de explicar o que acontece entre um homem e uma mulher. Henry continuou lendo o contrato, mas não havia mais cláusulas inesperadas. Então ele se virou para ela e pediu permissão para fazer uma pergunta. Lembrou que, quando dançaram no dia anterior, ela disse que tinha muitos objetivos e sonhos. Será que ele poderia conhecê-los? Ela pensou e se lembrou do mais importante, o sonho que a inspirava. Disse que poderia ser considerado um sonho de vida inteira. Ele provavelmente percebeu, na exposição, que ela amava a arte, especialmente pinturas. Infelizmente, não tinha talento para criá-las, mas sabia apreciá-las profundamente. Seu desejo era apoiar artistas talentosos, abrir uma pequena galeria e, quando tivesse tempo, viajar pelo mundo. Viajar o mundo em busca de grandes obras de arte soava bastante romântico e deixou Edwin confuso. Apertando as mãos, pensou que ela estava disposta a abrir mão de uma vida luxuosa e do status de nobre só por causa de pinturas. Qualquer outra mulher teria vendido a alma por isso, mas ela estava pronta para abandonar tudo em busca do próprio prazer. Foi então que ela disse que havia mais uma condição em relação ao divórcio. Virando-se para a janela, ele comentou que, atualmente, não havia uma forma de se separarem sem prejudicar a posição deles na sociedade. Continuou dizendo que isso significava que a duquesa teria que agir de uma certa maneira. A voz dele era fria como gelo, mas ele foi implacável, não deixando escolha a ela. Ou seja, Henrietta Wentworth teria que morrer para continuar vivendo como um homem, como desejava. Vendo o choque no rosto dela, ele acrescentou que seria apenas no papel. Ele respondeu que não se opunha a isso de forma alguma. Na verdade, estava satisfeita com aquele arranjo. Edwin perguntou se ela tinha certeza absoluta e não queria voltar atrás. A noiva respondeu que já havia dito isso desde o começo. Ela precisava de um novo começo, mas em troca pediria uma única coisa. Ele teria que cumprir essa promessa a qualquer custo, não importando o que acontecesse. Ele aguardou em silêncio, e então ela declarou: "Você precisa prometer que minha família e eu estaremos em segurança." Ele perguntou se ela tinha notado alguma ameaça recentemente, ou se achava que ele mesmo se tornaria uma ameaça a ela, só porque ela deixaria de ter utilidade para ele. De certa forma, fazia sentido. Mas Henry sabia algo sobre ele que não a deixava em paz. Como servo da rainha, ele era exatamente o tipo de homem que matava todos à sua volta. Era um homem de honra, mas depois de virar sombra da rainha, mudou completamente. Tornou-se um cão cruel, que dilacerava até antigos camaradas sem pensar duas vezes. Se os dois se apaixonassem, ela certamente se tornaria um incômodo, e não queria morrer pelas mãos dela. Mas menos ainda queria morrer pelas mãos de Edwin, que significava muito para ela. Ele riu, mas aceitou suas exigências. Ainda assim, achava que ela não o conhecia o suficiente para fazer suposições desnecessárias. Pegou o contrato, folheou e apontou para a cláusula necessária. Parte A deveria garantir a segurança da parte B por um certo período após a assinatura do contrato. Ele sugeriu que fosse estipulado um prazo de 5 anos, para que ela tivesse plena confiança na segurança de sua família. Edwin acrescentou que, assim que a morte dela fosse anunciada, todas as conexões seriam cortadas. Aquele capítulo havia sido adicionado justamente para garantir a segurança dela. Ainda assim, ele estava disposto a adicionar mais uma cláusula: assistência póstuma à família Wentworth. E perguntou se isso seria suficiente. Ela pensou que era mais do que o necessário para que todos conseguissem fugir para o exterior, se necessário, e afirmou isso em voz alta. Claro que não mencionou nada sobre fugir, mas ele a olhou de forma condescendente mais uma vez, e ela suspirou. Mas, para ser honesta, não esperava que ele fosse tão atencioso com aquele casamento fictício. Mesmo assim, ela agradeceu e depois pediu desculpas se havia exagerado. Ele comentou que aquele ponto poderia ficar como estava, sem alterações. Disse ainda que não esperava que fossem discutir aquilo tão cedo, mas havia mais uma questão. Era apenas uma precaução, mas havia pensamentos que ele não conseguia manter para si. Na verdade, ele duvidava que acabassem se divorciando. Mas a precaução ainda precisava estar ali. Ela pensou consigo mesma.
Será que ele parecia tão calculista e assustador assim? Será que ele havia feito algo que não inspirava confiança? Foi nesse momento que o assistente de Edwin bateu à porta e o chamou. Edwin permitiu a entrada. O assistente disse que Madame exigia sua presença, e que ele não poderia recusar sob hipótese alguma. Edwin se virou para Henry e disse que ela deveria revisar o contrato naquele dia. Eles precisavam continuar a discussão no dia seguinte. Ela perguntou se realmente não voltaria para casa naquele dia, já que esse era o plano inicial. Ambos ficaram imóveis, aparentemente ***, sem entender o que deveriam fazer naquele momento. Depois disso, Edwin declarou que a partir de agora, aquele lugar seria o lar dela. Ela pensou consigo mesma que nem sequer havia assinado o contrato ainda. O casamento não era um processo longo? Afinal, deveria haver cerimônia, convivência, registro oficial. Ele respondeu que a questão era manter a confidencialidade até que os termos finais do casamento fossem definidos. Ela comentou que, no fim das contas, pelo menos precisaria se encontrar com o padre da paróquia e conhecer os empregados da casa. Depois acrescentou que precisava informar seu pai, e o rosto de Edwin demonstrou o total desinteresse que ele sentia por ele. Ele se virou para o assistente e pediu que enviasse uma carta urgente ao Visconde Wentworth. Em seguida, disse que se ela quisesse trazer alguma coisa da casa dela para ali, poderia fazê-lo. Ao que ela respondeu negativamente. Depois disso, ela foi para casa com o contrato, e Edwin ficou pensativo. Será que ela não queria deixar aquele lugar onde era infeliz? Pensou ele, já que era algo perfeitamente razoável. Ela se lembrou de sua vida com a madrasta e duas meias-irmãs, e percebeu que não queria mais viver lutando todos os dias. Ele disse que seria do interesse dela se acostumar com o novo lar o quanto antes, pois isso tornaria tudo mais fácil para ela. Depois disso, ele foi com o assistente encontrar sua mãe, enquanto ela ficou ali, imersa em pensamentos. O criado de Edwin, nesse momento, pensou que ele, como sempre, fazia o que bem queria e ninguém era capaz de contradizê-lo. No dia seguinte, a família dela se preparava para retornar para casa após o almoço. A madrasta, como de costume, falava bobagens, dizendo que a casa do Duque sabia bem como lidar com convidados de diferentes tipos. Em seguida, comentou que Henry havia tirado a sorte grande com aquele casamento, tudo por causa de seu rostinho bonito, e Henry só conseguia pensar em como aquilo era um absurdo sem sentido. Então a madrasta finalmente disse em voz alta que nunca pensou que Henry se casaria antes de Candace. Candace a olhou com uma expressão confusa, sem mais sentir o apoio da mãe. Então, virou-se bruscamente e foi em direção à carruagem, sem querer ouvir mais nada. Henry correu atrás dela e disse que ela precisava aprender a parar na hora certa, pois a duquesa havia lhe dado um novo vestido, ao que Candace respondeu que o que ela precisava era de parentes do duque solteiros. A mãe gritou dizendo que ela precisava pensar na irmã, que poderia ao menos tentar. O Nunice se despediu de Henry calorosamente. Disse que imaginava que as duas se casariam mais ou menos na mesma época, mas as coisas haviam tomado rumos diferentes. Depois, olhando sinceramente nos olhos de Henry, agradeceu pelo dia anterior. Henry apenas sorriu e disse que não precisava agradecer. Ela sempre teve carinho por sua irmã do meio. Então pediu que ela a mantivesse informada sobre seu relacionamento com aquele cavalheiro, ao que o Nunice prometeu. Foi somente por causa dela que Henry acenou animadamente para a carruagem, na esperança de um reencontro em breve. Mas ainda assim, sentia algo estranho no peito. O assistente de Edwin, naquele momento, se virou para Henry e disse que queria apresentar alguém a ela. Era uma mulher de meia idade, que disse estar feliz em conhecê-la. Seu nome era Lauren Chester, e ela era a governanta da mansão. Henry se lembrou imediatamente, esse nome era mencionado no livro, e ela se lembrava claramente. Disse então que era uma honra conhecê-la, e que confiaria em sua ajuda. Lauren respondeu que ficaria feliz em ser útil para a nova duquesa. Henry ainda estava perdida em pensamentos, feliz por ter encontrado a assistente mais fiel do antigo duque do livro, na vida real. Para ela, era como encontrar uma celebridade, e sua mente girava com a ideia. O assistente do duque se despediu, deixando que as duas tratassem dos assuntos da casa. Mas nesse momento, uma lembrança passou rapidamente pela mente de Henry. Algo não batia. O mordomo da história original se chamava mesmo Albert. Ela tinha quase certeza de que era outra pessoa. Henry se lembrava que o mordomo não era um personagem importante, mas sabia que era um homem diferente. Ele havia servido ao duque anterior, e seu nome era Ben.
Ben não aprovava a indiferença de Edwin com a família e sempre relatava tudo à antiga duquesa. Por causa dessa confusão de lealdade, acabou expulso da mansão. Confuso, Albert se virou para Henry e perguntou se estava tudo bem. Mas Henry se lembrou de que Ben só havia sido expulso muito depois, e então Albert perguntou o que a preocupava. Afinal, desde o momento em que ela o viu, ele estava sempre ao lado de Edwin, o que indicava que a história original havia sido alterada. Então, ela decidiu perguntar, pedindo permissão a Albert. Há quanto tempo você serve ao Duque? Ele respondeu que, desde que Edwin recebeu o título, ele era o criado-chefe. A história não batia, mas havia alguma lógica. Henry perguntou se ele trabalhava ali há muito tempo, o que fez Albert sorrir satisfeito. Então Henry fez uma pergunta que deixou os dois empregados confusos. E o mordomo que estava aqui antes de você? O que aconteceu com ele? Albert respondeu. Ele se aposentou.